Olá meus amigos, meu nome é Flávio Cordeiro, direto para o canal Faro Fino. Com mais de 1.800 vítimas, média de mortes por Covid-19 tem pico pelo 10º dia. O Brasil tem pelo menos 10.869.227 casos e 262.770 mortes por Covid-19 até às 17 horas e 30 minutos desta sexta-feira, 5 de março de 2021. Os números são do Ministério da Saúde. Foram mais de 1.800 vítimas e 75.495 casos registrados em 24 horas. O país tem registrado um número elevado de mortes confirmadas a cada dia. Na quinta-feira, 4 de março, foram 1.699. Na quarta-feira, 3 de março, foram 1.910, maior quantidade já registrada em 24 horas desde o início da pandemia. Os números oficiais também indicam que 9.671.410 pessoas se recuperaram da doença e que 935.047 seguem em acompanhamento. Mortes proporcionais. O Brasil tem 1.232 mortes por Covid a cada milhão de habitantes. A taxa mais baixa é a do Maranhão, 727 vítimas por milhão. A taxa do Amazonas é 2.630, maior que a da República Tcheca, primeira colocada no ranking mundial. Lá são 1.989 mortes por milhão. O Brasil ocupa a 22ª posição mundial. Média de mortes. A média móvel matiza variações abruptas como a menor notificação em finais de semana. Calcula a média de novas ocorrências a cada 7 dias. A curva de mortes sobe desde 21 de fevereiro, registra picos sucessivos a 10 dias. Chegou a 1.419 nesta sexta-feira, 5 de março. Reportagem do Poder 360 mostra que, dos 10 países com mais vítimas no coronavírus, só o Brasil tem média de mortes em ascensão. O Brasil tem o segundo maior número de mortes em todo o mundo. Apenas os Estados Unidos têm mais vítimas, 534.882 até às 8 horas e 10 minutos desta sexta-feira, 5 de março de 2021, de acordo com o painel World Matter. Média de casos. A média de novos diagnósticos também está no maior patamar já registrado desde o início da pandemia, 59.085. A alta expressiva dos números coincide com 2 semanas depois do período de carnaval, 13 a 17 de fevereiro. Levantamento do Poder 360 indica que os casos aumentam depois de datas comemorativas. Mas temos que lembrar que o carnaval aí não teve em nenhum lugar do país. Então essa tese aí de que houve aumento por causa do carnaval está por água abaixo. Vacinados. O Brasil vacinou pelo menos 7.858.792 pessoas com a primeira dose de imunizantes contra o coronavírus até às 17 horas e 30 minutos desta sexta-feira, 5 de março de 2021. Desses, 2.576.934 receberam a segunda dose. Ao todo foram 10.435.726 doses administradas no país. O número de vacinados com a primeira dose no país representa 3,7% da população brasileira. Perdão, gente, que encostei na mesa aqui, o suporte que segura o celular deu uma caída aqui. Vamos lá. O número de vacinados com a primeira dose do país representa 3,7% da população brasileira. Os vacinados com as 2 doses são 1,2%. Registro da morte versus data real. Os registros de morte não se referem a quando alguém morreu,
mas ao dia em que o óbito por Covid-19 foi informado ao Ministério da Saúde. Aos fins de semana, há menos registros não porque morrem menos pessoas, mas porque há menor capacidade operacional, menos funcionários das secretarias estaduais de saúde para reportar e do Ministério da Saúde para compilar os dados. É comum que mortes confirmadas em um dia por um estado acabem, por algum problema técnico, sendo reportadas ao governo federal apenas no dia seguinte. Eis como funciona a notificação. Suponha que em 25 de um mês algum estado confirme 300 mortes e que por um problema na plataforma que notifica os dados ou outra questão técnica não consiga enviar as informações ao Ministério da Saúde. No dia seguinte, o mesmo estado confirma 200 mortes. A Secretaria de Saúde enviará ao governo federal no dia 26 do mesmo mês as mortes confirmadas naquela data, 200 acrescidas do que deixou de enviar no dia anterior, 300. A notificação de 500 mortes no dia 26, portanto, não necessariamente corresponde aos óbitos que ocorreram ou foram confirmados naquele dia. Os registros de mortes são divulgados diariamente por volta das 18 horas pelo Ministério da Saúde e em imagens de tabelas enviadas pela pasta a jornalistas. A data real da morte pode demorar até 9 meses para ser confirmada. A listagem de óbitos com a indicação dos dias em que ocorreram é divulgada nos boletins epidemiológicos semanais do Ministério da Saúde. É um número que é atualizado e tende a aumentar para os dias mais recentes, a cada edição do boletim, já que depende da confirmação da data da morte. Muitas vezes a notificação das mortes pelas secretarias estaduais chega sem a confirmação do dia exato em que ocorreram. Os boletins epidemiológicos são divulgados neste site. No caso, as informações que eu peguei aqui são do site, vou ver aqui para vocês, o site Poder 360. Então, quem quiser aí mais informações sobre essa matéria, podem ir lá no site do Poder 360 e vai achar os gráficos para as comparações de todos os estados. Ok, pessoal, então ficou aí para vocês mais um. De novo, eu empurrei aqui aonde fica o teclado e aí baixou aqui. Então, pessoal, mais uma vez aí eu peço que vocês se inscrevam no canal, dê um like lá nos vídeos, compartilhem e cliquem no sininho, ok? Agradeço a atenção de todos, obrigado, abraços.